Existem mais de 7.000 doenças raras que acometem milhões de pessoas em todo o mundo. Nesse educativo, vamos conhecer uma dessas doenças presentes em nosso país, a PAF, Polineuropatia Amiloidótica Familiar. Uma doença hereditária, rara e progressiva que atinge o sistema nervoso periférico, comprometendo as funções neurológicas. PAF é a polineuropatia amiloidótica familiar. Na realidade, hoje essa é uma nomenclatura que não se usa mais, né? A gente usa hoje falar neuropatia associada à mutação no TTR-MET30, ou na transtirretina, que é a nomenclatura oficial. Mas, na realidade, é uma neuropatia, uma doença dos nervos periféricos, que está associada a uma doença genética, com uma mutação num gene que chama transtirretina. A PAF faz parte das amiloidoses, um grupo de doenças raras causadas pelo depósito de proteínas insolúveis no corpo. As amiloidoses são um grupo de doenças que decorrem do depósito dessa substância amiloide. É um depósito que lesa os tecidos, uma vez que ele acontece, e ele é oriundo de diversas proteínas. Essas proteínas ou são produzidas anormalmente, como no caso de algumas doenças hematológicas, ou elas são fruto do processo de envelhecimento, então elas sofrem alterações pelo processo de envelhecimento, se tornam estranhas aos tecidos, se depositam, causa lesão, ou, no meu caso, como estou mais afeita, as hereditárias, quer dizer, proteínas que sofrem mutação e elas se tornam instáveis e passam, então, a perder a sua estrutura bioquímica normal, que permite circular no sangue sem depositar, e passam a se enovelarem de uma forma alterada e, com isso, se depositam nos tecidos. Uma vez iniciado esse depósito, qualquer que seja a causa, ele acaba lesando os tecidos. A PAF é uma doença rara e ainda não temos um número certo de sua incidência no Brasil. A PAF é uma doença considerada rara, né? Então, a gente infelizmente não tem dados epidemiológicos de base populacional aqui no Brasil. A PAF, Polineuropatia Amiloidótica Familiar, é considerada uma doença genética autossômica dominante, o que significa que o portador tem 50% de chance de passar o gene afetado para seus filhos. Tá? Então, só para a gente entender um pouco esse conceito, vale a pena relembrar aquelas ideias básicas de genética, né, que a gente vê muitas vezes lá na escola. Então, basicamente é o seguinte, o gene relacionado com a PAF, né, chama TTR, né, esse gene, né, todos nós temos duas cópias desse gene. Uma cópia que a gente recebe da nossa mãe e uma segunda cópia que a gente recebe do nosso pai, né? Então, quando a gente tem a mutação, ou seja, a alteração genética de pelo menos uma das cópias, eu vou ser portador do defeito genético e vou desenvolver a doença. Então, quando a gente fala então de uma doença autossômica dominante, isso quer dizer que basta ter uma das cópias com a mutação para que venha a desenvolver a doença, né? A implicação prática disso é que pacientes que têm doenças autossômicas dominantes, eles têm um risco de transmitir para a sua prole de 50%, ou seja, cada um dos filhos de uma pessoa que tem PAF vai ter um risco independente de 50% de também ter a doença. Apesar de ser uma doença autossômica dominante, nem todo mundo que herda o gene alterado vai manifestar a doença. No entanto, a gente precisa deixar claro que nem sempre a presença do gene vai estar associada com o desenvolvimento da doença. Às vezes a pessoa tem o gene e vai ficar a vida inteira sem manifestar a doença, né? Porque a penetrância é incompleta, que a gente fala. A penetrância é a capacidade do gene se manifestar. Mas mesmo uma pessoa que não manifestou a doença pode passar a doença para o seu filho. Então, às vezes, apesar de ser uma doença genética, a gente não encontra pessoas afetadas na família, por causa dessa penetrância baixa. Existem vários tipos de amiloidoses e já foram identificadas cerca de 30 proteínas causadoras da doença, que pode ser classificada de acordo com a proteína envolvida. Na realidade, existem muitos tipos de amiloidose, né? Existem amiloidoses adquiridas, amiloidoses associadas a doenças hematológicas, amiloidoses associadas a doenças crônicas e as amiloidoses genéticas. A PAF, quer dizer, a polineuropatia amiloidótica, então, que a gente está discutindo hoje, é associada à mutação em um gene específico, que é o gene da transtirretina.
Mas existem, sim, outros genes que, quando mutados, vão dar origem a uma neuropatia amiloidótica. Mas eles são muito, muito raros no Brasil. Existem uma ou duas famílias que a gente conhece com as outras mutações. E existem dois tipos de amiloidose ATTR, sendo amiloidose ATTR do tipo selvagem, principalmente no coração de indivíduos, geralmente com idades superiores a 65 anos, anteriormente conhecida como amiloidose sistêmica senil. Amiloidose hereditária, causada pela deposição de TTR mutante em todo o corpo. Sabe-se que a TTR selvagem pode se depositar sobre acúmulos pré-existentes de TTR mutante, favorecendo a progressão da doença. Vamos entender a função da transtirretina em nosso organismo. Normalmente, a função da transtirretina é circular como carreadora da vitamina A e do hormônio da tireoide. Então, ela participa desse processo de levar a vitamina A e o hormônio da tireoide até os órgãos-alvo, digamos assim. A causa da PAF, polineuropatia amiloidótica familiar, é conhecida. Então, essa doença, gente, ela é causada por mutações, né, por alterações genéticas no gene, né, que codifica a proteína transtirretina. Portanto, é uma situação em que a pessoa nasce com aquele defeito genético e, ao longo da vida, aquilo vai causar essa repercussão, né, em termos da proteína e, por sua vez, causando a lesão no sistema nervoso e, eventualmente, no coração, né? A PAF é uma doença multissistêmica e os sinais e sintomas podem aparecer em vários órgãos do corpo. Na realidade, quando a gente vai falar na TTR, né, na amiloidose para TTR, a gente tem que compreender que é uma doença multissistêmica, que ela afeta vários tecidos e vários órgãos. Então, ela afeta, como eu já disse, o sistema nervoso periférico, o coração, os rins, os olhos, o sistema nervoso central, principalmente. E aí, as manifestações vão depender de cada órgão que está acometido. Então, quando eu falo da polineuropatia amiloidótica familiar pela TTR, então, em geral, são pacientes que têm o quadro clínico começa com queimação nos pés, dormência no pé, pinicação, formigamento, facada, agulhada. E isso vai progredindo, o paciente depois ele perde a sensibilidade nos pés, ele perde o equilíbrio, e aí aparece fraqueza. E tudo isso é progressivo, né? Quer dizer, começa nos membros inferiores, vai cometendo os membros superiores e progressivamente. Além disso, ela tem a gente chama de desautonomia, né? Então, o paciente passa a ter diarreia, passa a perder o controle das fezes, passa a perder o controle, ter dificuldade para urinar, começa a emagrecer sem querer, altera a capacidade de adaptar ao claro e escuro, surge impotência sexual, né? Então, tudo isso que a gente está vendo até agora é da parte do sistema nervoso periférico. Na parte do coração, vão surgir arritmias cardíacas que frequentemente obrigam o paciente a colocar marca-passo e existe uma hipertrofia do músculo cardíaco que faz com que a pessoa acabe desenvolvendo uma insuficiência cardíaca, né, e hipertrófica, que pode ser um quadro muito grave também. Pode comprometer a visão, pode comprometer o sistema nervoso central. A gente sabe que, às vezes, esses pacientes, como estão sobrevivendo mais tempo hoje, muito mais tempo, graças aos medicamentos, pode haver um comprometimento aí da cognição e assim por diante, né? Mas a neuropatia e a cardiopatia são os principais chamativos da doença. Vale reforçar alguns sinais e sintomas da amiloidose hereditária. Sensações de dormência e formigamento, perda da sensibilidade à temperatura, dor, perda de peso, diarreia, disfunção sexual, vômitos, tonturas ou desmaios, falta de ar, dor no peito. Apesar da PAF ser uma doença hereditária, os sintomas só aparecem na fase adulta. A PAF, né, as amiloidoses hereditárias ligadas à transretina, elas têm uma particularidade. Apesar de serem doenças hereditárias, elas só se manifestam no adulto, na adultidade. Muitas vezes, a partir, além dos 50 anos. Quase sempre, a mutação mais comum no Brasil, que a gente chama de V30M, é um aminoácido valina trocado por metionina na posição 30, então por isso V30M. Então, a mais comum, ela se manifesta principalmente a partir dos 30 anos de idade. Um detalhe técnico, mas é a partir dos 30 anos de idade em geral.
dificilmente antes disso. A terceira década, digamos assim, né? Às vezes, ou mais. Mas existem casos que se manifestam a partir dos 50 anos até 80 anos de idade, 80 e tantos anos de idade. Então, não é uma doença que o pediatra costuma ver, ou o geneticista, que normalmente está mais afeito às doenças ligadas à criança, né? Então, já tem essa particularidade. A gente pensar numa doença hereditária que começa, muitas vezes, aos 30 ou a partir dos 50 anos de idade. Apesar de alguns sintomas característicos, a PAF pode ser inicialmente confundida com outras doenças, o que pode atrasar o diagnóstico. A PAF, né, ela tem sinais e sintomas que podem ser muito semelhantes com outras doenças que causam neuropatia periférica, né? Então, essa alteração das fibras nervosas periféricas, ela, na verdade, tem outras causas, e aqui acho que vale citar algumas, né, que são muito prevalentes, diabetes, por exemplo, né? Neuropatias relacionadas, por exemplo, com o consumo abusivo de álcool, né? Neuropatias relacionadas com algumas carências nutricionais, como, por exemplo, falta de vitaminas do complexo B. Então, essas situações todas, que são, na verdade, relativamente comuns na prática nossa do dia a dia, elas podem ter sintomas bastante semelhantes, né, aos sintomas de amiloidose. Então, é importante, quer dizer, que um especialista, né, alguém com familiaridade com esse tipo de doença, ele realmente seja, né, consultado para avaliar clinicamente e, naturalmente, encaminhar os exames laboratoriais e complementares para realmente esclarecer o diagnóstico, né? O diagnóstico da PAF, polineuropatia amiloidótica familiar, é realizado através de exame clínico, neurológico e de testes genéticos. O principal é você estar alerta para o quadro clínico, né? Principalmente o neurológico e o cardiológico. Uma vez pensado na doença, né, quer dizer, atualmente talvez a medida mais rápida seria você fazer o teste genético. E aí você vai identificar uma mutação no gene TTR, né? Adicionalmente, em alguns casos que a gente tem dúvida se o gene é responsável mesmo pela doença ou não, se a mutação é patogênica ou não, então pode ser necessário fazer biópsias da pele, de glândula salivar, do nervo, do coração, para identificar o infiltrado amiloide. E aí, então a gente vai ter a comprovação definitiva. Mas atualmente, na maior parte dos casos, a gente com quadro clínico e uma investigação da neuropatia, da cardiopatia e o teste DNA, a gente está autorizado a iniciar o tratamento da doença. Ao se diagnosticar um primeiro caso na família, é aconselhável fazer um rastreamento em outros familiares. Sempre que nós temos um caso na família, comprovado, com teste genético, imediatamente nós aconselhamos, né, dentro de um processo de aconselhamento genético, que todos os descendentes façam o teste genético. A evolução da PAF depende da sua mutação. Progressão da PAF, se não for tratada, ela evolui, dependendo da mutação, mas vamos falar da mais comum, né? Ela evolui para óbito em torno de 10 anos, tá? E dependendo da mutação, existem mutações que o óbito, se não for tratado, pode ser precoce, pode ser a cada 2 anos, em 2 anos. Por exemplo, essa mutação cardíaca. No entanto, a pessoa que tem essa mutação não deve ficar alarmada. Por quê? Primeiramente, porque eu estou falando daqueles casos sem tratamento. Segundo, que apesar dela ter uma expressão mais grave, um número muito menor de pessoas que herdam vão desenvolver. É dita penetrância baixa. Então, não deve haver, não quero causar aqui alarme, eu quero dizer que é uma doença que impõe respeito, que a gente deve pesquisar, não deve ignorar, por isso que a gente aconselha a testagem, deve acompanhar, deve tratar, mas que se for deixada, não reconhecida ou deixada sem tratamento, ela pode evoluir, ela costuma evoluir para óbito, e dependendo, pode ser 2 anos a 10 anos ou mais, dependendo da mutação e de outros fatores. Com a sua progressão, a PAF acaba acometendo diversos órgãos. Na realidade, a neuropatia é uma doença dos nervos periféricos, né?
Então, ela vai comprometer o nervo, então vai comprometer a função sensitiva, a pessoa vai ter dor espontânea, vai ter formigamento, pinicação, queimação, sensação de facada, de picada, né? E ao mesmo tempo ela vai perdendo a sensibilidade. Então, é um paciente que sente dor no pé, mas quando você espeta uma agulha no pé, ele não vai sentir. Então, isso vai fazer feridas, as feridas vão aumentar, porque não vai ter a sensação protetora e assim por diante. Quando compromete as fibras motoras, vai surgir a fraqueza muscular, que é progressiva. E aí, quando compromete as fibras autonômicas, né, aí sim, então a sistema nervoso autonômico, ele controla os órgãos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, ela controla o batimento cardíaco, controla a pressão arterial, controla o funcionamento do intestino, controla o controle da urina. Então, vai perder essas funções ali, né? Quer dizer, então, é um órgão só, que é o sistema nervoso, mas o sistema nervoso autonômico controla vários outros órgãos. A PAF também pode ser classificada em estágios. Bom, na verdade, a PAF, né, quer dizer, como doença, ela é uma doença, na verdade, única. O que a gente tem, na verdade, são estágios ou gradações diferentes dentro daquela doença, né? Então, só para vocês terem ideia, é um paciente típico com PAF, caso ele não seja tratado, né, em tempo hábil, ele tem uma evolução que é infelizmente progressiva e, em média, o tempo de sobrevida gira em torno de 10 anos, né, para o paciente que não é tratado. Então, ao longo desses 10 anos, em média, né, existem etapas, estágios de evolução da doença, né? Então, há algumas classificações, a mais clássica delas é uma classificação que divide esses pacientes em 3 estágios, né? O primeiro estágio são pacientes que têm sintomas de natureza sensitiva, né, formigamento, dormência nos pés, né, mas que preserva a função motora, eles conseguem andar sem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de necessidade de apoio, né. O segundo estágio, o estágio 2 da doença, é um estágio em que o paciente já tem uma repercussão motora, né, ele passa a ter necessidade de algum tipo de equipamento para auxiliá-lo na marcha. Por exemplo, o uso de uma bengala, o uso de um andador, né? Então isso já seria um segundo estágio. E finalmente o terceiro estágio é aquele estágio em que o paciente infelizmente não é mais capaz de andar, né? Portanto, uma fase de doença já mais avançada e, enfim, com um grau, né, de comprometimento muito maior para o paciente. Não existe cura ainda para a PAF e o diagnóstico precoce e o tratamento rápido são fundamentais para manter a qualidade de vida do paciente. É uma doença que a gente não pode prevenir, né, ainda, não há tratamento preventivo. O ideal é que seja tratado o mais precocemente possível, naquilo que a gente chama de janela ideal, a melhor janela de terapia. Isso vale para qualquer tratamento, deve ser iniciado o mais precocemente possível. Olha, a PAF, quer dizer, era uma doença evolutiva, né? Quer dizer, se você não está tratando, dificilmente você vai ter como controlar a doença, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, fazer tratamento sintomático. Quando o paciente tem dor, a gente vai tratar a dor do paciente. Se o paciente tem desautonomia, tem hipotensão postural, você vai tratar a hipotensão postural. Se o paciente não consegue comer porque ele come um pouquinho e o estômago tem sensação de que está cheio, você pode dar medicamentos para isso, né? Mas isso são coisas paliativas. Existem hoje 2 formas de tratamento para a PAF. Tratamento hepático, que pode trazer riscos ao paciente e nem todas as pessoas podem se beneficiar. Medicamentoso, com 2 classes de medicamentos. As classes de medicamentos disponíveis hoje são: medicamentos estabilizadores de proteína, limitando a proteína ou evitando que ela se deposite em diferentes órgãos e tecidos. Medicamentos silenciadores, tecnologia nova que atua no fígado para que ele deixe de produzir a proteína com defeito. Essa nova classe beneficia também pacientes em estágios avançados da doença que não podem mais utilizar os medicamentos estabilizadores. Sim, as principais inovações que ocorreram na PAF dizem respeito ao tratamento. É claro que o diagnóstico melhorou muito com o teste genético, né? Hoje disponível, facilmente disponível, mas o tratamento realmente fez a diferença. É uma doença que, assim, até pouco tempo atrás a gente não tinha muito o que fazer. Hoje a gente, felizmente, tem várias opções que permitem, inclusive, esse ajuste, né?
de você trocar, né, uma opção por outra, entendeu? Então, eu acho que hoje mudou o cenário, né? A gente acaba tendo um leque de tratamentos muito bons aí. E é isso, quer dizer, a gente vê que alguns pacientes respondem melhor com um, outros respondem melhor com outra opção, né? Então, essa é mais ou menos a lógica hoje, né? Por ser uma doença multissistêmica, o tratamento da PAF deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. O paciente com PAF, ele tem uma doença de caráter multissistêmico, né? Embora predominem as repercussões neurológicas e cardiológicas, existe uma repercussão muito ampla, né, que vai além disso. Por essa razão, é consenso hoje, né, entre os especialistas e as pessoas que lidam com a doença, de que o maior benefício para o paciente ele é alcançado quando a gente tem não só um médico, né, mas um time de especialistas aí que vão ajudar a orientar e tratar esse paciente. Então é fundamental a gente ter um fisioterapeuta respiratório, motor presente, é fundamental a gente ter um profissional que possa orientar as questões nutricionais para esse paciente, né? Muitas vezes uma psicóloga, um psicólogo, né, para as questões de natureza psíquica também é extremamente importante. Profissionais da esfera da terapia ocupacional para guiar muitas vezes a reabilitação de função das mãos, uso de órteses, né? Então, em resumo, eu acho que a equipe multidisciplinar no paciente com PAF, ela é absolutamente fundamental. A depressão pode ser um quadro que o paciente com PAF pode apresentar pela gravidade da doença, sendo necessário ajuda psicológica. Eu tenho uma psiquiatra na equipe que dá apoio a todos os pacientes. A depressão é muito comum nesses pacientes. A depressão já é uma coisa comum, de uma forma geral, cada vez mais se reconhece e se trata, né? Mas, sobretudo, nesse contexto, porque existe essa coisa da doença na família, que é um peso muito grande, né, emocional, conviver com isso, ou saber-se portador de uma mutação, e que a determinada idade, a chance é de 80% de manifestação, e comparar aquilo com o que aconteceu com a geração anterior. Então, isso é muito comum, ou ela precede, ou o diagnóstico propriamente dito, ou teste genético, ou o início da doença. É muito comum ver a depressão junto com essa e outras doenças com esse peso. E é importante que haja uma abordagem em paralelo e direcionada para a depressão propriamente dita, porque se a gente não tem um emocional bem constituído, né, bem apoiado, digamos, nesse momento, fica muito difícil o enfrentamento, enfim, dessa jornada toda de necessidade de ir a médicos e fazer essa bateria de exames, pelo menos anualmente, às vezes a cada 6 meses, e enfrentar as dificuldades no acesso ao medicamento, etc, etc. Os pacientes precisam de ajuda psicológica quando recebem esse diagnóstico? O ideal seria que sim, que recebessem, né? Que todos recebessem, porque nunca é uma notícia fácil de se receber. Assim como qualquer outra doença, seja ela rara ou não, seja grave ou talvez menos grave, mas assim, dependendo da condição que aquela pessoa se encontra naquele momento, o grau do ânimo, do suporte financeiro, suporte familiar, suporte psicológico que ela precise, seria o ideal que ela tivesse tudo isso, todo esse conjunto de ferramentas para poder aceitar melhor essa informação. Não é uma notícia boa de se receber, eu garanto isso. A fisioterapia também cumpre um papel importante no tratamento da PAF. Olha, a PAF, quer dizer, era uma doença evolutiva, né? Quer dizer, se você não está tratando, dificilmente você vai ter como controlar a doença, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, fazer tratamento sintomático. Quando o paciente tem dor, a gente vai tratar a dor do paciente. Se o paciente tem desautonomia, tem hipotensão postural, você vai tratar a hipotensão postural. Se o paciente não consegue comer porque ele come um pouquinho e o estômago tem sensação de que está cheio, você pode dar medicamentos para isso, né? Mas isso são coisas paliativas. O apoio da família é fundamental na jornada do paciente com PAF, que acaba também sendo impactada.
Eu diria que a família é o primeiro suporte que esse paciente tem, e diria também que um diagnóstico como esse impacta profundamente uma família. Impacta emocionalmente, depois vem o impacto financeiro, e também o impacto de talvez não só o paciente ter que se retirar do mercado de trabalho para poder fazer um tratamento de saúde, um acompanhamento médico, como alguém da família para acompanhar esse paciente, para cuidar desse paciente. Então, normalmente é a família que cumpre todo esse papel de suporte desse paciente, que orienta, que leva, que cuida, que trata e que faz todo esse trabalho. Normalmente a família é o principal apoio e suporte do paciente. O apoio principal no tratamento da patologia é a família, porque você está lidando com algo diferente e situações que você não sabe que você vai passar, e é tudo muito novo. Então, foi muito importante ter minha família do meu lado, porque coisas que eu fazia tão sozinha, hoje eu não consigo fazer mais sozinha algumas rotinas, e quando eu descompenso, eu preciso do apoio deles para dirigir, para me levar nos médicos, então é fundamental o apoio familiar. Então, a doença ela, afeta o indivíduo, é uma doença do corpo, né? Mas a participação da família é fundamental, porque a doença acaba, o problema que a doença acarreta acaba afetando a família inteira. Então, é uma família que se torna doente, né? Pesquisas que fizemos, nós verificamos que essa questão psicológica afeta até mais os próprios familiares do que o próprio indivíduo. Então, sim, é muito importante tanto a família participar do tratamento do paciente, como também a família poder ter um suporte adequado nessa questão, né? Principalmente da questão psicológica. A troca de experiências entre pessoas com a doença pode ajudar o paciente nessa jornada. Olha, essa doença, como uma outra qualquer, sempre é necessário. Mas nós estamos falando de doença rara. Muitas vezes, um paciente diagnosticado, ele não conhece ninguém. Ele mal sabe que aquela doença existe e que existem outras pessoas com aquela doença. Então, é fundamental a importância que possa haver esse contato entre os pacientes para que eles não se sintam sozinhos e para também que sejam entendidas, porque é muito difícil também se entender, né, o indivíduo. Então, outra pessoa que passa pelo mesmo problema, com certeza vai entender essa pessoa. Olha, os grupos de apoios, eles são muito importantes, as associações, porque às vezes quando você é diagnosticado, você está num percurso, numa etapa do percurso, e aquele paciente já passou por aquilo. Então, a troca de informações, sugestões, especialistas, dicas, eu acho que isso é fundamental para os pacientes, porque eles se fortalecem. Olha, procura a tal pessoa, vai te ajudar. Então, acho que fortalece a rede de apoio para o nosso tratamento. Como vimos, a PAF, polineuropatia amiloidótica familiar, é uma doença rara e ainda desconhecida por muitos. Por isso, se você quiser saber mais sobre a doença, procure o núcleo de saúde de sua cidade, mas já anote algumas dicas. ABPAR, Associação Brasileira de Paramiloidose, www.abpar.org.br. Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ. CEPARME, Centro de Estudos de Paramiloidose Antônio Rodrigues de Melo. Rua Rodolfo Paulo Rocco 255, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro. Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Unidade de Pesquisa Clínica, UPC. Avenida Bandeirantes, número 3900, Bloco G, Subsolo 2, Ribeirão Preto. Hospital São Paulo, Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Unifesp, Rua Estado de Israel, 899, Vila Mariana, São Paulo. A PAF vem sendo pesquisada cada vez mais e a ciência desenvolvendo novas terapias que podem beneficiar os pacientes. Mas os desafios são muitos ainda, dentre eles o diagnóstico precoce e o acesso a novos tratamentos. Essa demora prejudica o paciente? Com toda certeza, porque nós temos pacientes que recebem essas medicações que estão para ser incorporados por via judicial, e a gente percebe que os pacientes que conseguiram a medicação, seja da forma como foi, porque nós não podemos julgar isso, a pessoa tem o direito de correr atrás
da vida dela, do tratamento correto dela, elas estão numa situação muito melhor do que aqueles pacientes que não tiveram acesso a essas terapias. Então, assim, quanto mais se perde tempo na incorporação desses medicamentos no país, mais se perdem vidas. E acontece também, mesmo que não se perca a vida, mas o agravamento da doença é perceptível. A doença amiloidose hereditária, ela é progressiva, incapacitante e fatal se não tratada. Essa doença tem uma progressão rápida, apesar do que se acha que tem uma evolução em 10 anos que pode levar à morte se não houver tratamento, mas em 1, 2 anos você pode perder totalmente sua qualidade de vida pelo agravamento dos sintomas. Então, sim, é muito importante cada semana, cada mês conta, porque podem aparecer sintomas novos ou agravamento dos sintomas. Então, quanto antes é importante ter acesso a tratamento eficazes, adequados ao seu estágio da doença também, que tem essa uma outra questão, né? Tem muitas pessoas no Brasil principalmente já são diagnosticadas, já tem muitos anos da doença, então já está em quadros mais avançados da doença. Então, precisamos ter acesso a tratamento adequado a esses quadros. Apesar dos desafios que a doença pode trazer, os pacientes não devem desanimar. Olha, mesmo com diagnóstico, eu acho que desanimar nunca. A qualidade de vida é possível. Apesar das limitações, eu acho que cada um carrega uma força dentro de si. E essa força faz com que a gente faça esse movimento para querer mais e para querer estar bem. Hoje, eu falo que às vezes eu esqueço que eu sou diagnosticada com amiloidose, porque a minha força de querer ir mais para frente é maior do que simplesmente estar satisfeita, eu tenho amiloidose hereditária. Então, é uma mudança de pensamento também. Eu acho que isso influencia muito. Nunca podemos desanimar, temos que ter fé na ciência, porque é uma evolução muito rápida, né? Então, as dificuldades que nós temos hoje podem não existir amanhã.